né? MMC. A gente tinha feito até aquela aula eu falando do exemplo da sorveteria, vocês lembram? Que eu até dei um exemplo aí de alguns de vocês, né? Que alguém gosta mais de sorvete, vai mais vezes, etc. Né? Só que agora eu vou usar números um pouquinho maiores, né? Então, por exemplo, ó, suponha que alguma coisa aconteça de 20 em 20 minutos, vai, por exemplo, né? É um semáforo abre e fecha. Não, 20 minutos aí seria muito tempo para um semáforo, né? Mas 20 minutos, vamos supor que aconteça algo de 20 em 20 minutos. Passe um ônibus de 20 em 20 minutos, de uma determinada linha de ônibus, né? Vamos imaginar que isso aconteça. A cada 20 minutos passa um ônibus de uma certa linha, tá? Aí, a gente considera na nossa conta o seguinte, né? Para a gente pensar até em termos de um problema. 20 minutos passa um ônibus, aí depois de 25 minutos passa um outro ônibus, e depois de 24 minutos passa um outro. Então nós temos 3 ônibus que têm frequências diferentes aí. Um que passa de 20 em 20, outro que passa de 25 em 25 e outro que passa de 24 em 24 minutos. Vamos imaginar que os 3 ônibus vieram assim ao mesmo tempo lá num determinado ponto. E a pergunta seria, depois de quanto tempo 3 ônibus dessa mesma linha chegariam ao mesmo tempo de novo no ponto? E isso é um problema de MMC. Por que isso é um problema de MMC? Porque eu tenho que pensar nos múltiplos de 20, depois nos múltiplos de 25 e nos múltiplos de 24, de modo que eles se encontrem, de modo que eles cheguem no mesmo número comum, né? A gente está falando de múltiplo comum, né? Mínimo múltiplo comum. Eu quero saber qual é o primeiro múltiplo ao mesmo tempo desses 3. Só que em vez da gente colocar 20 e fazer a tabuada do 20, a tabuada do 25, a tabuada do 24 e achar o comum como a gente tinha feito, tem um método que é você fatora o 20, né? E aí por 2 dá 10. Gente, fatoração é uma coisa que a gente tem que saber. Quem não aprendeu ainda tem que revisar. Pega os vídeos que eu já disponibilizei, sabe? Dá uma revisada, ó. Fatores primos. Por 2 de novo dá 5. Por 5 dá 1. Então o número 20, em forma fatorada, ele tem 2 ao quadrado vezes 5 elevado a 1. Ok? Aí eu vou fazer a mesma coisa para o número 24, né? Uma coisa semelhante para o número 24. Divido por 2, dá 12, por 2, dá 6, por 2, dá 3, e por 3 dá 1. Olha só. Opa, eu fiz o 24 antes, né, gente? Eu vou até mudar a ordem aqui, porque não ficou na ordem crescente, né? Não tem problema de vocês ficarem nessa ordem aí não, tá? Pode deixar nessa ordem, não faz mal não. É porque eu coloquei, normalmente a gente põe em ordem crescente. Bom, 2 elevado ao cubo vezes 3 elevado a 1, certo? E o 25, na sua forma fatorada, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Olha o que vai acontecer, ó. 5 elevado ao quadrado. Agora, gente, para chegar no MMC, diferente do MDC, tá? Diferente do MDC, a gente vai pegar aqui todas as bases, todas, a base 2, não importa que ela só apareça em 2 lugares, não tem problema. Ela vai entrar a base 2. A base 3, não importa que ela só aparece aqui, ela vai entrar. E a base 5 também. Lembra, no MDC, era só as bases que apareciam em todos os números. E nesse caso não teria nenhuma, né? Mas no caso do MMC, aí é qualquer... Apareceu a base em algum lugar, ela serve. Então a base 2 serve, certo? A base 3 serve e a base 5 serve. Aí você vai falar, professor, mas e o expoente, né? Qual é o expoente que eu devo colocar? Porque tem expoentes diferentes. Por exemplo, da base 2, eu tenho o expoente 2 e eu tenho o expoente 3. Tá vendo aqui? Então, eu vou sempre no MMC, eu vou optar pelo maior expoente. Então, no caso, eu vou optar pelo expoente 3 aqui na base 2. Então, na base 2 eu vou lá e coloco o expoente 3. Agora, vamos olhar para a base 3. A base 3, ela só acontece aqui. Então, o expoente dela será o único que tem, que é 1. Não posso colocar mais do que é, né? Tem que colocar o quanto ele é. E a base 5 aparece em 2 lugares.
Fala para mim, gente, obedecendo a lógica aí, qual que vocês acham que eu devo colocar? O expoente 1 ou o expoente 2? Muito bem, ainda bem que vocês estão aí. Vocês estavam tão quietinhos, eu falei, meu Deus, será que eles dormiram enquanto eu falava? Olha lá. E aí ficou isso. Isso aí será o resultado do MMC, né? Então a gente vai fazer a conta aqui, ó. Vamos resolver a conta embaixo. 2 elevado ao cubo, né? Gente, por favor, não esqueçam, potenciação. 2 vezes 2 dá 4. 4 que deu vezes 2 de novo dá 8. Pelo amor de Deus, não vai me colocar 6 num troço desse aí que eu tenho um treco, hein? É 8, né? O 3 elevado a 1 é 3 mesmo. E o 5 ao quadrado, pelo amor de Deus, não me põe 10. Né? 5 vezes 5 dá 25. Certo? Agora, o que vai acontecer? Eu tenho que fazer essa conta toda aí, né? É um contão, né? Porque eu tenho que fazer até um rascunho aqui, ó. Eu vou fazer 25 vezes 8. Eu vou pular aqui para os maiores, tá? Depois eu faço vezes 3. 8 vezes 5 dá 40, sobe 4. 8 vezes 2 dá 16, com 4 dá 20. Aí eu vou pegar o 200 e fazer vezes 3. 200 vezes 3 é igual a 600. Então o resultado disso deu 600. O MMC é 600 minutos, gente. Já pensou esses 3 ônibus passando? Um deles passando de 20 em 20 minutos. O outro passando de 24 em 24 minutos. E o outro de 25 em 25 minutos. Vamos supor que eles se encontraram no ponto, eles passaram juntos ao mesmo tempo no ponto, esses 3 ônibus, numa avenida, por exemplo. Vamos imaginar que eles passaram às 10 horas da manhã, certo? Passaram às 10 da manhã simultaneamente, os 3 assim, ó, deu até briga para parar no ponto lá. Agora diz para mim, que horário que vocês acham que eles passariam juntinhos assim de novo? Rápido, viu? Muito legal. É isso mesmo, perfeito. Então vocês viram, se os ônibus passaram ao mesmo tempo, ou simultaneamente, aquelas 3 linhas de ônibus, né? A gente não fala que é o mesmo ônibus porque são vários carros lá diferentes, né? E o pessoal chama de carro até, né? São vários veículos de uma mesma linha. Mas se eles passaram às 10 da manhã, eles vão passar novamente às 20 horas. Muito bem, 10 horas depois. Porque 600 minutos dá 10 horas. Fala aí, quem que chamou? Manda aí. Segundo método. Vamos lá, agora todo mundo prestando bastante atenção aí. Então a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai fazer o MMC desses mesmos números, porque eu quero que vocês enxerguem muito bem a diferença dos 2 métodos no mesmo exemplo, porque você consegue ver diferença se você vê nos mesmos números, né? Então, para fazer o segundo método, presta muita atenção agora, tá, gente? Foco total aqui. Para fazer o segundo método, em vez da gente fazer a decomposição separada, a fatoração separada, como vocês estão vendo aqui, a gente vai fazer a decomposição simultânea. A gente vai colocar 20, olha para isso, ó, 20, 24 e 60. Vai colocar os 3 números separados. Que 60, gente? Eu tô ficando doido, não é? Não é 60, não é 25. Eu não sei de onde que eu vi 60, acho que eu vi 600 e pus 60. Então, ó, e 25, né? Se for 60 vai dar muita... Na verdade não daria tanta diferença assim, não, mas vamos lá. Ó, e 25. Vamos lá? Foco aí. Ó, aí a gente vai decompor esses números simultaneamente. Como que funciona a decomposição simultânea? Presta muita atenção na regra, gente. Você vai utilizar números primos, tá? Você vai vir aqui, ó, e colocar números primos. Esses números primos têm que obedecer o seguinte: eles têm que ser números que são primos e que dividam pelo menos um desses números. Pode ser que você coloque um número que divida os 3. Agora, pode acontecer também de você colocar algum número que vai dividir um só. A única coisa que não pode acontecer é você colocar um número que não divide ninguém. Isso não pode. Outra coisa que também não pode acontecer é você colocar um número que não é primo. Tem que ser número primo, tá? O método consiste em usar número primo. Então a gente vai dividir aqui, ó, por exemplo, para começar, a gente vai dividir por 2, porque o número primo 2 divide o 20, vai dar 10, divide o 24, que vai dar 12, mas não divide o 25. 25 fica 25 mesmo. Perceba o seguinte, gente, quando a gente não divide, ele desce como ele é. O número vai descer igualzinho, sem mudar. Tá legal. Aí eu observo lá e penso assim, ainda dá para dividir por 2, o 10 e o 12.
Então eu continuo dividindo por 2. Aí vai ficar 5, 6, e aqui continua sendo 25, porque não dá. Se não deu antes, não deu agora. Aí eu vou dividir por 2 de novo, porque ainda tem os 6 ali. Aí vai dar 5, 3 e 25. Eu sei que a gente fica doido para fazer por 5, né? Porque a gente está vendo esse 25 faz tempo pedindo um 5 aqui. E agora o 5 também, né? E pode ser, viu, gente? Não tem problema fazer fora de ordem, não. Só que eu vou fazer por 3 só para ficar em ordem, tá? Então, por 3 vai dar 5. Vai esperar um pouquinho mais aqui. 1 e esse também vai continuar esperando. Agora eu vou por 5, tá? Deixa eu melhorar essa vírgula aqui. Que vai dar 1, 1 e 5. Aí por 5 de novo. Opa, deu uma deslocadinha aqui. 1, 1 e 1. Gente, agora olha que interessante. A decomposição ficou maior que as outras, mas é uma só. E outra coisa que a gente vai perceber aqui é que deu 2 ao cubo. Olha só que legal. 2 elevado ao cubo, né? 3 vezes. O 3 elevado a 1. E o 5 elevado ao quadrado, que é exatamente o que temos aqui. Portanto, essa conta vai dar 8, vírgula não, agora é vezes, né? 8 vezes 3 vezes 25, que dá os mesmos 600. A gente precisaria só dos rascunhos aqui de novo, né? Mas a resposta aqui é 600.